canal Hospitais que Matam. Bom, gente, eu estou sendo censurada. Eu estou sendo censurada. É complicado, né? Lidar com hospitais inseguros. Vocês já devem imaginar qual é o hospital que está me censurando, né? Eu não vou falar o nome do hospital, mas vocês sabem, né? Eu contei pra vocês onde meu pai morreu, tá? Então vocês sabem. Começa com O. É o nome de um escritor, tá? Tá? Eu não vou falar o nome, tá? Porque eles estão me censurando. Não vai adiantar me censurar. Não vai, tá? Não vai adiantar. E assim, é interessante que a notificação tá com mentira, né? Porque tem mentira na notificação. A gente não recebeu informações claras, tá? E a gente não foi bem tratada. Eu vou contar pra vocês, não vou citar nomes, tá? Porque vocês sabem qual é o hospital que meu pai morreu. Eu já falei. Eu não vou citar o nome do hospital, tá? Porque eles me mandaram uma notificação, estão me censurando. Isso não vai resolver, isso não vai mudar o que eu penso do hospital. O hospital é ruim. A maneira tão ruim que eles tratam as pessoas foi eu vou contar um pouquinho de quando eu fui buscar o corpo do meu pai. Isso é verdade. Eles não podem negar, tá? Porque eu fui buscar o corpo do meu pai. Meu pai morreu 12h50, tá? No final de janeiro, tá? Por uma série de erros que foram cometidos, remédios, sim, remédio errado, que foi dado para ele, contraindicado, tá? Sim, e ele teve 7 bactérias. Isso é inegável, tá? Isso demonstra, sim, uma falta de cuidado, tá? No ambiente hospitalar. Eu não iria num hospital desse, tá? Eu não sabia, né? Por isso que meu pai foi. Me arrependo mortalmente de ter pisado nesse hospital, tá? Eu não vou citar nomes, tá, gente? Porque eles estão me censurando, com toda razão, né? Quando o hospital é ruim, ele censura você, tá? É claro que eles estão me censurando porque o hospital é ruim. Se fosse bom, eles não seriam inseguros, né? A ponto de censurar, inclusive no Reclame Aqui, eles estão me censurando. Eu, como consumidora, tenho direito, né, de não gostar de um hospital e opinar. E tive uma experiência muito ruim, né, nesse hospital. Não vou citar o nome, tá? Do hospital. O dia que eu fui buscar o corpo do meu pai, eu não fui recebida por um funcionário desse hospital, tá? Você imagina você ir buscar sozinha o corpo do seu pai. Eu fui sozinha buscar o corpo do meu pai. Fui eu, o carro da funerária, à noite, tá? Meu pai morreu 12h50. Eu fui às 7 horas buscar o corpo do meu pai. Foi quando eu tive coragem de ir sozinha. Eu não ia deixar o corpo do meu pai naquele hospital. Eu não ia, tá? Então eu fui sozinha. Porque o carro da funerária cabia só uma pessoa e eu era a única que tive coragem de ir. Mas eu precisei ter muita força para ir, tá? Porque ele morreu 12h50 e eu só consegui fazer isso às 7 horas da noite, tá? Eu não fui recebida por ninguém do hospital. Nenhuma pessoa desse hospital, que eles dizem que se preocupa com as pessoas, em nenhum momento eles acolheram ninguém. Eu nunca me senti acolhida nesse hospital. Nunca, tá? Pelo contrário, nenhum deles me recebeu, tá? Eu fui recebida por um segurança que disse o seguinte, né? Recebeu a gente e ele tratou friamente a gente. Ele levou num porão onde ficam os lixos do hospital, tá? Uma sala. E eu entrei, tava o corpo do meu pai numa sala vazia. Vocês imaginem uma filha sozinha ver o corpo do pai desse jeito, tá? Embrulhado num lençol. O corpo do meu pai estava embrulhado num lençol, dentro de uma sala vazia. Eu entrei sozinha na sala. Não tinha um funcionário desse hospital para me receber, para me dar os pêsames, os meus sentimentos. Eu entrei sozinha, tá? Na sala, porque eu tinha que pegar o corpo do meu pai.
Durante todos os meses que eu fiquei nesse hospital, odiando, e odeia muito mais ainda, porque é um hospital horrível. Horrível, ele não sabe tratar as pessoas, esse hospital. E não sabe receber críticas. Ele nunca vai melhorar. Esse hospital nunca vai melhorar. Até não vou citar nomes, tá, gente? Porque eles estão me censurando. Com toda razão. Eles são ruins. Então, eles têm medo, né? São inseguros. Tá? Então, não vou citar nomes do hospital. Vocês sabem qual é. Se vocês quiserem saber, vocês me escrevam que eu falo qual é o hospital, tá? Eu não vou citar mais o nome desse hospital aqui, tá? Mas vocês sabem. Depois vocês me escrevam que eu falo, é público, né? Eu tenho o direito de falar onde meu pai morreu, qual é o hospital. É um direito que eu tenho, né? Então, não tinha um funcionário do hospital para me receber. Eu sozinha me aproximei do corpo do meu pai, que estava embrulhado num lençol branco, com muito medo e muito deprimida, né? Porque imagina você sozinha buscar o corpo do seu pai. Depois de você ter visto uma cena lastimável na UTI, em que seu pai estava morrendo já há muito tempo e eles não fizeram nada. Meu pai já estava morrendo há um bom tempo na UTI, com uma pressão baixa, e eles não fizeram nada, tá? Eu vi isso. Eu vi. Tá? Eles deixaram passar o tempo, tá? Essa é a verdade. Não são verídicas, não são malucas, tá? É verdade. Isso é verdade. E aí, claro, o juiz vai analisar isso. Ele vai analisar e vai ver. Mas mesmo assim, o prontuário, ele não é seguro, porque foi feito nesse hospital, né? Então, não é seguro. Aí eu vi, mas infelizmente eu vi. Eu não tenho registro, mas eu vi. O pai já estava morto, né? O pai praticamente já estava morto. O ventilador estava sem, ele não estava respirando mais há muito tempo. E eles não fizeram nada, né? O que fizeram foi muito pouco, insuficiente, deixaram passar o tempo, tá? Então ele morreu. Mas esse hospital sempre foi assim. Eu não esperava melhor dele, tá? Eu nunca esperei o melhor desse hospital. Eu sempre esperei uma tragédia desse hospital, tá? É um hospital ruim mesmo, e com pessoas ruins mesmo. Tudo é ruim lá. E as pessoas são ruins de tudo, inclusive de coração, tá? É isso. Então, eu cheguei sozinha, numa sala vazia, o corpo do meu pai. Imagina! Teu pai acabou de morrer. Não faziam nem muitas horas que meu pai tinha morrido. E eu já tinha visto que meu pai estava morrendo. Eu vi meu pai morrendo. Eu vi, eles tentaram me agredir, inclusive, na porta da UTI e tal, tá? Foi bem dramático. A morte do meu pai foi bem dramática, tá? O que eu passei nesse hospital, eu não desejo para o inimigo. Não desejo, tá? Eu não quero nada desse lugar. Nada. Absolutamente nada. Tá? E aí, eu entrei, chamei o meu pai. Eu chamei, porque eu não me dei conta que ele estava morto. De tão choque que eu tinha. Estava chocada. Claro que ele não me respondeu, eu estava morto. Aí, eu fui chegando perto pra ver se era, porque eu tinha esperança que não fosse meu pai. Aí eu fui tirando o lençol, levantando, com medo. Eu estava sozinha, não tinha um funcionário desse hospital para me receber. Não tinha um. Estava sozinha. Eu fui levantando, aí eu fui vendo a cabeça do meu pai. Fui reconhecendo. Era meu pai. Todo machucado. Eu tirei foto do corpo do meu pai. Eu tive frieza para tirar. O corpo do meu pai estava inteirinho machucado. Amarrado. Bem machucado. Eu não tirei de tudo, mas ele estava muito machucado. Amarrado. O rosto dele estava assustador. Ele deve ter sofrido muito. Eu não consigo imaginar, tá? Então, essa imagem ficou na minha cabeça. Porque foi a última. Foi o último suspiro dele. Tá? Pelado, ele estava só de fralda. Muito machucado. A orelha roxa.
as duas mãos, o olho aberto, tá? A boca meio aberta, assustado, olhando assim, né? Um olhar perdido e amarrado, bem machucado, bem machucado. Então, isso foi chocante pra mim, tá? Eu vi isso sozinha, tá? Não desceu um funcionário desse hospital, pra vocês verem a frieza desse hospital. Como ele não tem uma visão humana. Eles não têm uma visão humana, nunca tiveram. Nunca houve aquele acolhimento, não, pra mim não. E nunca houve clareza no diálogo. A ponto de que poderia ter feito diálise e eles falaram que não estava no momento ainda, tá? Eles diziam que iam avisar, tá? Nunca houve, sim, um diálogo claro. Tá, então, daria para ter salvo meu pai. Eu não soube, porque nunca houve um diálogo claro deles, tá? Nunca houve, não. E nunca houve um acolhimento deles, sem dúvida nenhuma, nunca houve. Inclusive, até no último momento, eu fui buscar o corpo do meu pai sozinha. No último momento, a frieza deles foi vista, desse hospital. Eu não vou citar o nome, tá? Mas vocês sabem. Então, eu acho que esse momento, ele amarra toda a postura desse hospital. Porque é nesse momento que você vê como o hospital age com você. Porque você já não é um lucro, né, pro hospital. Nesse momento, meu pai já não era um lucro, ele estava morto. Ele não era mais lucro pro hospital. Então, naquele momento, ele mostrou o que ele era. Como ele via a gente, né? Então, é isso. Olhar o corpo do meu pai todo machucado e aquele rosto dele, o que mais me chocou foi o olho, o rosto do meu pai, assustadíssimo. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu nunca vou me esquecer disso. A minha revolta era muito grande, tá? Porque ele morrer naquele hospital, exatamente naquele hospital, que me revoltou muito, né? Porque meu pai entrou lá falando, andando e respirando. E ele saiu de lá mutilado e morto. Meu pai perdeu tudo lá. Ele perdeu respiração, ele perdeu fala, ele perdeu caminhada. Eles destruíram ele, né? Ele foi completamente mutilado. A saúde dele já era frágil, mas quando ele entrou lá, ficou pior. Porque imagina, você vai pegando 7 bactérias, melhora de uma, pega outra, melhora de uma. Ele nunca melhorou totalmente. Porque as bactérias se fungos iam e vinham. Porque os quartos eram muito sujos. O lixo ficava de um dia para o outro. Fralda, tudo sujo. Você tinha que ficar chamando pessoas para limparem o quarto. E quando elas vinham, aldeia também. Eu cheguei a reclamar isso com a ouvidoria, eles nunca resolveram. Então, se era sujo assim, imagina o resto. Ele teve uma bactéria na traqueia. Provavelmente ele pegou na traqueostomia. Então, eu não vou citar o nome do hospital, mas vocês estão entendendo que eu não estou falando mentira. Vocês estão entendendo que existe um conjunto de coisas erradas, né? Nesse ambiente, nesse hospital. É uma realidade. É claro que eles não querem que eu fale isso, né? Mas é uma realidade. Eu estive lá. Eu posso não citar, não vou citar o nome, que vocês sabem. Onde é? Eu não vou citar o nome, mas vocês sabem onde é, tá? Começa com você vê. Tá? Eu já falei, né? Me escreve que vocês vão ver, eu falo pra vocês onde é. Então, imagina você pegar o seu pai assim, todo machucado, amarrado, com o rosto assustado, sozinha, buscar o corpo do seu pai no hospital. Num hospital que você pagou muito dinheiro. Ele ficou 3 meses lá, ele rendeu muito para esse hospital, tá? Então, você imagina, nunca teve uma comunicação boa. Tanto é que eu tô reclamando, né? Eu tô falando mal do hospital. Se eu tivesse tido uma comunicação boa, eu teria uma visão boa. Mas eu nunca tive. Todos os meus vídeos são falando mal, né? Desde o início. Porque eu nunca tive uma visão boa. É um hospital muito precário, né? E a formação, e os profissionais são muito primários. Você vê que eles são recém-formados, não têm experiência. Eles vão ali no começo de profissão, né? Eles pegam esse pessoal no começo de profissão, né? Você percebe isso?
Então, é complicado. É muito perigoso, né? Não tô falando o nome do hospital, tá? Mas imagina você pegar o corpo do seu pai assim. Eu levei, aí eu peguei meu pai. Eu vi que era meu pai, né? Pus a mão nele. Todo machucado. Todo machucado. Aí vieram me tirar. Uma moça da limpeza, tá? Do hospital, que me conhecia. Veio falar, nossa, é você. Ela veio conversar comigo. Uma moça da limpeza. Da limpeza. Foi funcionária, recepcionista, ninguém, tá? Ela me reconheceu porque eu conversava muito com ela. Eu falei, nossa, é você, é seu pai? Ela falou, nunca imaginei que ia acontecer isso. Ela falou, você veio sozinha, não veio ninguém aqui te receber? Eu falei, não. Eu falei, nossa, que absurdo. Ela falou. Então, eu falei, olha meu pai, como é que ele está. Olha como eu tô tirando meu pai desse hospital. Eu trouxe meu pai aqui andando, falando, respirando. Olha como ele está saindo desse hospital. Eu não esperei nada melhor daqui. Nada melhor. O hospital pode até bloquear meu canal, mas eu vou seguir falando. Eu vou seguir falando, tá? Porque a verdade é a verdade, gente. O hospital quer me bloquear porque ele sabe que eu tô falando a verdade, né? Quem deve ter, eles mentiram, inclusive na notificação. É que evidentemente, né? Mas a gente percebia, o hospital tudo era todo meio uma mentira, né? Uma grande mentira, uma grande... Esse hospital tem nome só, tá? Você estando lá dentro, você vai ver. Ele tem nome só. Ele não é isso. Estando lá dentro, você vai ver. Então, ele... Aí eu peguei o funcionário da funerária, pegou o corpo do meu pai, pôs dentro do caixão, dobrou, né? O corpinho dele entrou, porque ele emagreceu muito nesse hospital. Ele emagreceu, ele parou de andar, né? Ele andava, ele atrofiou. E outra, ele ficou com muitas escaras, porque eles não viravam ele. Nem isso eles conseguiram fazer, né? Meu pai ficou todo cheio de feridas no corpo, ficou com necrose nos pés, porque nem isso eles conseguiram fazer, tá? Eles destruíram o meu pai em todos os sentidos, emocional, físico, psicológico, tá? Foi uma destruição total. Então é natural que eu tenha raiva desse hospital, tá? Meu pai ficou com necrose no pé, escaras, feridas no corpo, tá? O funcionário da funerária teve que pôr formol no meu pai, porque o corpo dele estava muito machucado. Não dava para enterrar. Ele teve que fazer um tratamento no corpo do meu pai. Teve que pôr formol e fazer um negócio lá de taxologia, um negócio assim. Porque o corpo do meu pai não tinha condições, estava muito machucado. Tá? Você ouvir isso é duro. Você viu o corpo do seu pai todo machucado e morto. Então, assim, um hospital desse merece pro pau. Não adianta o hospital bloquear meu canal. Não adianta. Não adianta. Um hospital desse tem que ser boicotado. Porque não faz isso só comigo, faz com... Gente, eu não tô falando o nome do hospital, vocês sabem qual é. Você vê. Você vê, é o nome de um cientista, pesquisador. Pesquisador. Cientista ligado à ciência. Não sei, tá? Não sei se é. Vocês liguem aí. É de uma nacionalidade alemã. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Outro dia eu tava lendo de um cientista, né? Eu vou até indicar pra vocês. Oswaldo Cruz, tá? É legal. Vale a pena vocês lerem. Lê alguma coisa dele. É bem legal. Ele teve uma vida muito movimentada. É bem legal. Lê coisas sobre ele. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar, vale a pena. Ler sobre ele é legal. Tá? Só ler, tá? Só ler sobre ele, tá? Visitar ele não é legal. Eu acho que não é muito legal.
Então, assim, então é isso, tá? Eu fui buscar o corpo do meu pai assim, trouxe o corpo do meu pai assim, é revoltante, né? Ele pôs o corpo do meu pai dentro do caixão. Eu tinha prometido trazer meu pai vivo. Eu trouxe meu pai morto desse hospital, que eu sabia que o final seria trágico, né? Então, não adianta o hospital me bloquear. Não adianta, tá? Mas, enfim. Não reclame aqui, eles estão me bloqueando, hein? Eles não querem que eu fale o que eu penso como consumidora do hospital. O hospital é ruim. Eu não tenho culpa, né? O hospital tem uma UTI ruim. Uma UTI que não tem quarto de isolamento. A temperatura não funciona. Os quartos eram quentes, né? Não tem quarto de isolamento. Os funcionários ficavam com as máscaras abaixadas. Eu vi. Então, assim, a porta ficava aberta. Eu reclamei isso da ouvidoria. A ouvidoria nunca deu nada. Então, assim, mas o que que acontece? Quando você fala de um hospital, por isso que é uma máfia, né? É uma máfia, ninguém mexe com o hospital e com o médico aqui no Brasil. Então, por isso que, assim, eles ficam protegidos. Não adianta. Eu não vou falar o nome deles, tá? Mas, gente, é legal, sim, tá? Ler sobre cientistas. É legal, vale a pena, tá? Exato, tô brincando, mas é verdade. Vale a pena ler sobre cientistas, tá? Fizeram ciência e tal. É isso. Eu voltei pra casa no carro comprido da funerária. Carro branco, bonito, comprido. O caixão do meu pai era bonito. Muito bonito. Mas eu queria ter trazido meu pai vivo pra casa. Mas não, eu não... Sinceramente, quando eu pisei naquele hospital, eu sabia que eu não conseguiria. No fundo, eu fui vendo que aquele hospital era tão ruim que eu achava que eu não ia conseguir trazer meu pai vivo. Verdade. Eu nunca esperei nada bom daquele hospital. Você vai vendo quando o hospital é muito ruim, né? Era só ruim, né? Cada vez que eu ia lá, ele ia piorando. Eles nunca conseguiam melhorar. Porque eles eram ruins, né? Profissionais muito ruins ali. Então, e essa é uma verdade. Não adianta o hospital querer camuflar. É uma verdade, eu sou consumidora, eu tenho que dizer. Os profissionais são ruins lá, é tudo ruim. A infraestrutura é ruim. A UTI é ruim, é tudo ruim. É um hospital precário, rústico. Ele não tem estrutura. É um hospital, ele não tem estrutura, não tem uma UTI boa, estruturada, tá? Então, você vai ter um lugar assim, com um monte de bactérias. Profissionais iniciantes. Entra e sai rotatividade de profissionais. Então, assim, não é um bom hospital. É seguro para você levar um parente. Mas eu não sabia, eu levei ele só para fazer uma biópsia. Bom, é isso, gente. Estão me censurando. Não vai adiantar. Eu não tô falando o nome de ninguém, né? Vocês sabem. Vocês sabem, né? Eu tô falando. Eu trouxe meu pai dentro do caixão de volta. Eu não tô falando desse hospital emocionalmente, racionalmente, foi o que eu vi mesmo. É racionalmente. Eu nunca vi um hospital tão ruim como aquele. Infelizmente, eu achava que realmente o final do meu pai ali, não pelo meu pai, mas pelo hospital. E pelos profissionais que são ruins. Porque quando você tem um hospital bom e profissionais bons, mesmo que a pessoa esteja numa situação muito ruim, ela melhora. Porque você tem profissionais bons. Mas aí, quando você tem um hospital sem estrutura e profissionais ruins, você vê que não tem saída. E eu fui vendo que ali não teria saída. Infelizmente, eu não consegui tirar meu pai dali, né? Então, não é como eles colocaram na notificação. Ele não tinha, não é. A estrutura do hospital ruim. O hospital é que não tinha estrutura e não tinha profissionais bons, qualificados para melhorar o meu pai. Preparados para um paciente complexo. Eles não têm preparo. Eles não têm formação. E você via, né, uma rotatividade de profissionais, assim, muito jovens, uns não tinham nem LinkedIn, não tinham consultório. Você via falar, você percebia que eles não sabiam, não tinham lido sobre o paciente, tá?
Quando eu fui falar com a última médica, plantonista japonesa, que foi com quem, né, meu pai morreu, ela não sabia o que a gente tinha discutido da diálise antes. A gente tinha dito que aceitaria a diálise se chegasse num extremo, tá? E ela não sabia disso, né? Deu remédio contraindicado para ele, o Nizodalan, tá? Foi contraindicado para ele, porque a gente leu, eu li, né? Potássio sobe. Então, assim, eles estão reclamando uma coisa que é básica, né? Então, assim, é isso, gente. Estão me censurando. Aí, gente, até, hein? Até, tchau, tchau.